Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, questões de conjuntos Consuplan. Consuplan 2016, dados conjuntos H igual a 1, 3, 4, 5, 7, 10, 13 e G igual x pertence aos naturais sem o zero, tal que x menor que 7. Então a gente tem que conhecer essa simbologia aqui. Quando a gente fala em naturais com asterisco, esse asterisco aqui simboliza que é os naturais sem o zero. Só que além de tudo, ele falou o quê? Que o x tinha que ser menor que 7. Então quem seria esse conjunto? Vamos escrever ele aqui. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pararia aqui, porque tem que ser x menor que 7. Por que não 0, professor? Porque tem esse asterisco. Quando tem um asterisco, está tirando o zero. Beleza? Qual alternativa apresenta o conjunto H menos G? Então, o que seria H menos G? H menos G é o que tem em H e não tem em G. É o somente H ou o que tem em H e não tem em G. Então olhe para cá, para H e veja o que tem em H e não tem em G. No caso tem 7, 10 e 13. Por que não os outros, professor Neto? Porque 1 tem em H, mas também tem em G. 3 tem em H, mas também tem em G. Ó, eu grifando aqui, ó. 1, 3, 4, 5. Ó. Tem tanto em um como no outro. Então, o que fica sobrando em H, não somente H, é 7, 10 e 13. O conjunto que está na letra B de bola. Beleza? Então, tem que conhecer a linguagem dos conjuntos. Se ele pedisse G menos H, seria o que tem em G, mas não tem em H. Então, o que é que teria em G e não tem em H? Seria, por exemplo, o 2 e o 6, né? Porque 2 tem em G, mas não tem em H. E o 6 tem em G e não tem também em H. Beleza? Mas como foi H menos G, é somente o H, que é 7, 10 e 13. Beleza? Consuplan 2016. Considere os dois conjuntos numéricos finitos. Tem fim. A e B. A. X pertence aos naturais, tal que x é igual a y mais 5. E B. Y pertence aos naturais, tal que 2 menor que y menor que 10. Então, esse conjunto B, vamos escrever aqui. Pela linguagem, simbologia, a gente já sabe que esse y está entre 2 e 10. Não conta nenhum 2, nem conta o 10. São naturais que estão entre 2 e 10. Quem são os naturais que estão entre 2 e 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, esses são os valores de y, tá? Ó, y. O conjunto A vai depender, vou escrever aqui o A, de y. Por quê? Ó? Porque é um número, é um valor x, tal que x igual a y mais 5. Então, quem seria o conjunto A? A gente vai pegar os elementos que possuem y e somar mais 5. Por exemplo, o primeiro elemento aqui, 3, a gente soma mais 5. Né? A gente ia substituir. Se você quisesse fazer 1 por 1, x ia ficar o quê? 3 mais 5. Aí o primeiro x ia ser quanto? 8. Aí o segundo x, x1 vou colocar aqui, x2 ia ser o quê? Aí ia ser o segundo elemento, 4 mais 5, que seria 9. E assim ia, você ia sempre somando. x3, aí o terceiro elemento do conjunto B, que são os y, seria 5. Aí 5 mais 5, 10. Então, você percebe que vai sempre somando. Ele quer a interseção desses conjuntos. Perceba que a gente não precisava achar todos os elementos. Por que você não vai achar mais, Neto? Porque a partir do x4, ó, x4,
a gente ia somar a partir do próximo elemento, do conjunto B, que seria 6. 6 mais 5. Já ia dar 11. 11 sempre ia dar um número maior que 10. E no caso do conjunto B, ó, só vai até 9. Ó. Não ia ter mais interseção. Interseção não é o que tem em comum. Interseção é o que? É o que tem em comum. Ó. Em comum. Então, o que é que tem em comum entre o conjunto A e B? Entre esses dois conjuntos. O que é que tem em comum? Você ia colocar aqui 8, 9, 10, 11 e ia até um elemento, o último elemento, que seria o quê? Que eu não queria saber quem é esse último elemento, porque depois do 10 ia ser tudo maior que 10, porque sempre somava 5, né? Então o que me interessa é o que tem em comum. O que é que tem em comum entre esses dois conjuntos? Vou destacar aqui de azul. É o 8, que tem tanto no A quanto no B, né? E o 9, que tem tanto no A quanto no B, ó. 8 e 9. Porque depois, ó, o A tem 10. O B, o máximo elemento que tem é o 9. Então, depois do 9 no conjunto A, é 10, 11, ia sempre ser números maiores. Depois ia ser quanto? 12. Então, não interessaria para a gente. Então, a interseção com B seria que elementos 8 e 9, o que tinha em comum. Então, seria a letra A. Por que não 8, 9 e 10, Neto? Porque 10 tem no A, mas não tem no B. Porque como você vê aqui, ó, tem que se ligar. Ó, y menor que 10, não conto 10. Se fosse menor ou igual a 10, aí beleza, se tivesse assim, aí contaria o 10. Beleza? Então, letra A, nossa resposta. Vamos seguir. Consuplan 2019. Considere dois conjuntos, H e G, tais que G interseção com H igual a H. Vamos escrever aqui, ó. G interseção com H é igual a H. Né? Com base nessas informações, pode afirmar que... Então, essas questões que não dão os conjuntos, só dão na linguagem de interseção, união, pertence... Qual a dica que eu dou para vocês? Vocês inventarem um conjunto no qual essa informação que foi falada no texto dê certo e só substituir nas alternativas, que depois só uma vai dar certo. Então fica bem mais fácil para a compreensão do aluno no geral, tá? Então, G interseção com H igual a H. Pense em dois conjuntos que aconteceria isso, invente. Por exemplo, vou criar um conjunto G e vou criar um conjunto H. Aí ele quer uma interseção. Vou dizer aqui, por exemplo, H sendo um conjunto que tem um elemento só. Eu vou colocar um só. Pode ser um? Pode, porque é melhor até pouco elemento. Aí H eu vou colocar 1 e 2. Pode? Pode. Por quê? De tal forma que a interseção entre G e H seria o próprio H, concorda? O que é que tem em comum entre G, que é 1 e 2, e H, que é 1? Concorda que é só o elemento 1? Então, a interseção dá o próprio H. Ó. Ó aqui o H. Pronto. Com isso, você vai nas alternativas e vai dar certo. Então, você já atribuiu aqui que o conjunto G é quem? 1 e 2. E o conjunto H é 1. Vá nas alternativas agora. G está contido em H. Aqui é o sinal, ó, está contido. Contido. Na verdade, está falso isso, né? Por quê? Porque H que está contido em G. O certo é o quê? H está contido em G. O certo é isso. Porque o H é o menor, que tem menos elementos, ele está dentro de G, né? Como se na simbologia está assim, ó. Aqui está o H, tem o elemento 1, né? Ele está dentro de G, que tem o elemento 1, que faz parte dele, e o 2, que está fora do H, mas faz parte do G, ó. Então, essa seria a simbologia. Então, H estaria dentro de G, está contido em G, ó. H está contido em G. H pertence a G? Falso. Por quê, Neto? Porque esse sinal de pertence não é utilizado entre conjuntos. Pertence é utilizado entre o quê? Pertence é utilizado
na relação entre elemento e conjunto. Elemento versus conjunto. Nessa questão aqui estamos falando de dois conjuntos, né? Conjunto para conjunto. Então, conjunto para conjunto é está contido, não está contido, né? Contém, não contém. Beleza? Letra C. G união com H é H. Falso, né? O certo é o quê? G união com H é G, né? É o conjunto G, que é o maior, né? G é 1 e 2 e H é 1. Quando tu junta os dois, fica quem? Fica o próprio G, que é 1 e 2. Então só sobra a letra D de dado, que fala o quê? H união com G é G, que foi o que eu falei agora. É, ó aqui, ó. Esse conjunto que eu desenhei aqui, ó. Estão vendo que 1 está dentro do G, né? Que é o H, né? O conjunto que tem o elemento 1. Quando tu junta isso tudo, ó, fica o quê? 1 e 2. G é 1 e 2, né? G é 1 e 2. União com H, que é 1. Quando tu junta os dois, dá 1 e 2, que é o próprio G, ó. Tá aqui e tá aqui, ó. Então faz sentido, né? Então fica bem mais fácil para interpretar substituindo valores. Não que se você não substituir conjuntos coerentes, lógico, né? Você não consiga. Mas eu acho bem mais fácil para explicar para o aluno assim. Beleza? Vamos seguir. Uma loja de roupas possui 300 camisas à venda, divididas em 3 categorias, de modo que com seu material de fabricação, poliéster, algodão e lã. Sabe-se que na loja há camisas de puro poliéster, puro algodão, poliéster com algodão e pura lã. Afirma-se ainda que 150 dessas camisas contêm poliéster, 30 são de pura lã e 180 contêm algodão. O número de camisas que são feitas de poliéster e algodão é... Então vamos lá, vamos desenhar aqui os conjuntos que estão falando. Vou desenhar 3, por que 3? Porque está se falando de 3 situações aí, né? De camisas, né? Vamos escrever aqui. Tem o que? Poliéster. Vou escrever aqui. Poliéster. Algodão. E lã. Beleza. Total é quanto? 300. Ok. Total é 300. Ó. Camisas à venda. Sabe-se que na loja há camisas de puro poliéster, puro algodão, poliéster com algodão, né? E pura lã. Beleza. Afirma-se ainda que 150 dessas camisas contêm poliéster. 30 são de pura lã. Então vou logo anotar essa informação aqui, ó. 30 são de pura lã. Onde é que tem a pura lã? Aqui, 30. Por que, Neto? Puro, porque é somente lã, não tem influência de nenhum outro material. Beleza. E 180 contém algodão. O número de camisas que são feitas de poliéster e algodão. Ele quer poliéster e algodão. Então veja. No início do texto ele falou o quê? Que há camisas de puro poliéster. Então há camisas aqui, ó. Puro poliéster. Há camisas aqui, ó. Puro poliéster. Beleza. Ele falou puro algodão. Então há camisas aqui também, ó. Beleza. Poliéster com algodão. Então poliéster com algodão, tá? Poliéster com algodão. Então essa região aqui, ó. Poliéster com algodão. E pura lã. Então veja, esse texto ficou um pouco incoerente. Quando ele fala pura lã, então ele está dizendo que não tem ninguém, assim, ele não falou a informação, ficou vago aqui em relação a ter os 3 juntos, poliéster, algodão e lã. Os 3 juntos, ficou vago, ele não deu essa informação concreta, tá? Então, a gente sabe que não tem o quê? Isso aqui que ele não falou, então você subentende que não tem. Aqui que ele não falou, que é somente poliéster e lã, e somente algodão e lã. E essa interrogação aqui ficou vago. Mas assim, eu vou considerar que não, porque como ele não falou,
Eu vou considerar que não. Mas se você considerasse, também dava certo a questão. Agora fica incoerente no português, né? Foi uma questão mal formulada. Então você mata essas regiões. Beleza. Aí agora você vem para cá. O que é que ele fala? 150 contém poliéster e 180 algodão. Não é isso? Aí você não sabe essa região aqui, ó, que tem a mistura dos dois. Ó, você chama de X. E aqui é o que? Poliéster 180, né? Poliéster não, poliéster é 150. 150, né, que é o poliéster. Porque não é puro poliéster, é poliéster. Então é 150 menos X, que é que contou aqui na interseção. Aquela mesma lógica que a gente fez nas outras questões. E algodão, que é 180, o total. Mas tem X sendo contado na interseção. Então 180 menos X. Beleza. Então você pode fazer pelo excesso, como eu ensinei da outra vez, mas pode fazer por equação também. Como seria por equação? Somando tudo, 150 menos x, mais 180 menos x, mais 30. Isso tudo que está nos conjuntos tem que ser igual a quanto? 300, que não foram 300 camisas. E agora a gente faz a conta. Menos x morre com x, fica menos x. 150 com 30 fica 180, com 180, 360. Igual a 300. Então fica menos x é igual a 300. E esse 360 passa subtraindo. Menos 360. 300 menos 360 dá menos 60. Quando você multiplicar por menos 1, x fica igual a 60. Ele queria o quê? Camisas que são feitas de poliéster e algodão, ou seja, os dois ao mesmo tempo. Então, esse X aqui é somente poliéster e algodão. Porque quando ele fala poliéster e algodão, poderia contar essa região aqui, ó, também, ó, que eu botei a interrogação. Por isso que essa questão ficou incoerente. Entendeu? Mas se você deixasse essa região sem pintar, aí ia considerar poliéster e algodão e não impedia desse meio aí ter lã, né? Porque ele não falou somente poliéster e algodão, ele falou poliéster e algodão, que pode ter lã. Por isso que essa questão está um pouco incoerente. Mas enfim, seria a letra C a nossa resposta. Se você quisesse fazer por excesso, você faria. Você somaria tudo, ó, 30, 150 e 180, que daria 360. E quanto deu de excesso? 60, né? Porque o total é 300, né? Quando você somasse 180 com 150 com 30, daria 360. Então você veria que o excesso foi 60, que é a interseção, né? Que eu queria, né? Porque já que o total é 300, então é outra maneira de fazer. Beleza? Vamos seguir. Consulplan 2016. Uma academia dividiu seus alunos em 3 categorias: alunos que desejam ganhar massa magra, alunos que desejam emagrecer e alunos que desejam modelar o corpo. Sabe-se que um aluno pode estar em mais de uma categoria e assim a divisão demonstrou que 61% dos alunos desejam ganhar massa magra, 48% dos alunos desejam emagrecer, 34% dos alunos desejam modelar o corpo, 15% dos alunos desejam ganhar massa magra e emagrecer, 20% dos alunos desejam emagrecer e modelar o corpo, 20% dos alunos desejam emagrecer e modelar o corpo, 20% dos alunos desejam ganhar massa magra e modelar o corpo. Sabendo que o número de alunos que desejam emagrecer, ganhar massa magra e perder peso é 60, então o número de alunos dessa academia é... Então veja, esse tipo de questão, muito aluno tem dificuldade. Por quê? Vou colocar aqui os 3 diagramas. 3 diagramas. 3 diagramas. Aí vejam. Tem massa magra, vou colocar MM. Tem emagrecer. GMM, ganhar massa magra. E MC, que é modelar o corpo. Beleza? Essa questão aí, a gente não tem a interseção, porque eu vou fazer os cálculos todo em porcentagem, ó. Tudo está em porcentagem aqui, ó. Essa questão, se a gente tiver uma fórmula, ajuda bastante para a gente quer a interseção. Como é que faz essa fórmula, Neto? Eu vou chamar esse conjunto de A, esse de B e esse de C.
Toda vez que a gente tiver 3 conjuntos e a gente tiver esses dados aqui que eu vou escrever aqui para vocês, o número de elementos de A união B união C é igual ao quê? Você soma os conjuntos inteiros, o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, que ele está dando eles completos. Como é que tu sabe, Neto? Ó, aqui é completo e aqui é completo. Depois ele está dando as interseções dos 3, que é o quê? Aí você subtrai N A interseção B menos N A interseção C. Vou continuar aqui, porque aqui não cabe, tá? Menos N B interseção C. É uma fórmula que parece difícil, mas se você fizer, fica fácil com o tempo. E no final você soma a interseção entre os 3. Então, resumindo, a união do conjunto é igual ao quê? A soma dos 3 conjuntos, das 3 bolinhas cada uma. Depois tu subtrai as interseções dos 2, as 3 interseções que tem os 2. Os 2, quando eu falo, é essa região aqui, ó. A com B, ó, essa aqui. Depois, A com B não, A com C. A com B, ó. E depois, B com C. Ó. Você subtrai essas 3 regiões. Fica bem mais fácil aplicando a fórmula, tá? Aí você pergunta, Neto, eu não tenho um total de pessoas aí, não foi dado. Não foi dado porque a questão está em porcentagem. Então, quando a questão está em porcentagem, o seu total é quanto? 100%. Ah, QN de A é aqui, ó, ganhar massa magra, 61%. QN de B, emagrecer, 48%. QN de C, modelar o corpo, 34%. Aí você soma as bolinhas completas, cada diagrama completo. Então você pode aplicar a fórmula. E agora você subtrai o quê? As interseções que tem dos dois, ó. Massa magra com emagrecer, massa magra em modelar, emagrecer em modelar. Então não importa a ordem aí, eu vou subtrair o quê? 15%, vou subtrair 20% e vou subtrair 20%, que são iguais, né? E depois eu vou somar o quê? X. Que x é a interseção, é o que eu quero, é dos 3. Então, sempre você soma cada bolinha completa e soma a interseção dos 3. E subtrai cada uma das interseções dos 2. Pronto, vai dar certo. Vamos lá, 100%. Vou botar 100 aqui, depois no final bota a porcentagem. 61 com 48 dá 109, né? 109 com 34 dá 139, 143, não é isso? Menos 15, menos 20 e menos 20 dá menos 55. Mais x. Então vai ficar como essa questão aí? 100%, né? Eu esqueci de botar o porcento. 143 menos 55. Vou pegar 7, 12, vai pegar 80 e... Deixa eu ver se eu fiz o cálculo certo, tá? 109, 139, 143, tá? Aí 143 menos 55 eu vou tirar 12, né? Então vai ficar 88. Isso, 88. Menos 88 igual a 88 mais x. X vai ficar o quê? 100 menos 88. X é igual a quanto? 12%. Professor Neto, mas ele não pediu essa questão em porcentagem. Mas é aí onde mora a moral da história. Ele disse aqui, ó, sabendo que o número de alunos que desejam emagrecer, ganhar massa magra e perder peso é 60. Ou seja, esse x aqui que a gente achou é igual a 60. A gente não achou em porcentagem? Qual é a porcentagem dele? Faça uma regra de 3. 12%, que é o que a gente achou, corresponde ao quê? A 60 alunos. Ele não quer o número de alunos dessa academia, aí pergunta, então, o número de alunos dessa academia. Então, o número de alunos é o total. O total é o que, gente? 100%, que é x. 12%, que são os 3 ao mesmo tempo, corresponde a 60 alunos. A gente fez a linkagem entre a porcentagem e o valor. Isso que tornou essa questão difícil, né? Então, o total é 100%. Então, vai ficar o quê? 12 vezes x igual a 60 vezes 100, que dá 6.000.
Vai ficar 6.000. Esse 12 passaria dividindo. 60 dividido por 12 dá 5. E eu acrescento 2 zeros. Então isso aqui ficaria 500 alunos. 500 alunos. Resposta é essa que está na letra B de bola. Então você precisaria ter essa fórmula em mente. Se não tivesse, daria para fazer também, só que fica muito mais trabalhoso ao meu ver. Então grava essa fórmula, parece difícil, mas é fácil de decorar. E até de explicar, né? Tem um porquê para isso também, tá? Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.